Então veja, agora que eu cheguei no final da carreira e que eu deveria, se fôssemos trabalhar circularmente, arrematar neste cordão de correntinhas, eu vou começar a trabalhar as carreiras de volta. Então, essa é a primeira carreira de volta que nós faremos. E para tanto, nós vamos fazer 1, 2 e 3 correntinhas. E eu aqui já vou virar o meu trabalho. Depois disso, nós vamos voltar a trabalhar o ponto fantasia, que é o barra, que até então era 2 por 2, mas nós começaremos a fazer os aumentos e transformaremos cada gomo de 2 em 3. Como faremos isso? Vamos lá então. Vou laçar e veja, agora eu preciso pegar o ponto por trás para poder manter o desenho. Sempre lembrando, tá, minha gente, que você tem que observar o desenho e mantê-lo. Ele não pode ser alterado. Este gomo que era de 2 já virou 3 na carreira anterior, tudo bem? Joia! Então, já que eu tenho o primeiro gomo com 3, os 3 próximos serão de 2, para que nós criemos um intervalo para os aumentos. Então, veja, ó, aqui você tem o primeiro gomo de 2, que nós não vamos aumentar agora. Aumentaremos depois, mas não agora. O segundo gomo de 2, que você observa eu encerrando agora. E o terceiro gomo com 2 pontos sendo feito agora. O próximo virará 3. Toda vez que eu tiver que aumentar o gomo, como que eu devo proceder? Então, é assim. O primeiro ponto, aonde você faria um ponto alto, você fará 2. Então, você vai laçar, vai passar a agulha pelo primeiro ponto, mantendo o desenho, tá? E olha lá, você fez o primeiro. Laça de novo e no mesmo ponto você vai passar a agulha novamente e vai trabalhar mais um ponto alto nele. Então, você já tem 2 pontos altos. Veja só, eu vou alargar para tentar te mostrar melhor. Olhem aqui, ó, são 2, ó, 1 e 2, tá vendo? E os 2 no mesmo ponto de base. E agora, você vai trabalhar normalmente o segundo ponto do ponto barra. Então, agora você tem neste gominho 3 pontos altos e não mais 2. Novamente, nós contamos 3 gominhos de barra 2 por 2, né? Para fazer um novo aumento. Tudo bem? Então, os aumentos, eles se dão de forma intercalada. Não é tudo de uma vez só. Se você aumentar tudo de uma vez só, você vai criar uma abertura muito grande. Então, para que haja um caimento, né? Você deve trabalhar sempre com um intervalo. Então, nesta carreira, o primeiro ponto sofreu aumento. O quarto ponto sofreu aumento. E assim sucessivamente. Eu vou fazer então o meu contorno todo e quando eu chegar no final, eu volto aqui e novamente eu inicio a próxima carreira com vocês. Então, olha lá. Mais uma vez eu cheguei ao fim da carreira, não é? Aqui você já observa bem a abertura que se forma e é a abertura que nós vamos manter. Então, para irmos para a próxima carreira, nós faremos 1, 2 e 3 correntinhas. Aí nós viramos o trabalho para voltar a trabalhar a parte da frente da peça. Bom, agora a intenção é que você compreenda aonde os aumentos são feitos. Porque assim, na carreira anterior, você teve o primeiro gomo com 3 pontos. Então, aqui você vai ver que eu vou passar a agulha e vou fazer o meu primeiro gomo com 3 pontos na frente. Tudo bem? Olha lá, tá? Aí, assim, na carreira anterior, nós pulamos 3 gomos e no quarto aumentamos. Então, a gente vai fazer agora assim. O próximo ponto já é aumento. Então, assim,
para cada gomo com 3 pontos, o próximo recebe aumento. Tudo bem? Então, 3 pontos, este daqui vai receber aumento. Eu vou laçar e no primeiro ponto eu vou trabalhar 2 vezes pontos altos. Eu fiz o primeiro e agora eu vou fazer o segundo. Laço e no próximo ponto deste mesmo gomo, trabalho um ponto só. Pronto. Então, eu tenho 3 aqui e agora eu tenho 3 no próximo. Na sequência, eu vou trabalhar somente 2. Então, aqui você vê eu trabalhar o primeiro e você vê eu trabalhar o segundo ponto. Como este só tem 2, o próximo também só terá 2, não tem aumento para ele. Então, você vê aqui o primeiro e você vê o segundo. O próximo só tem 2 pontos. Então, 2 ou 3? Espera aí que eu preciso achar. Espera aqui, 1, não, eu tenho 3. Então, olha lá, o próximo já é de aumento, eu tenho 3. Então, eu vou trabalhar o primeiro. Vou trabalhar o segundo ponto. E como ele foi o aumento da carreira anterior, eu vou trabalhar o terceiro. Tenho 3 pontos. Então, o próximo é de aumento. Então, eu vou trabalhar no primeiro ponto alto, 2 pontos altos. Fiz o primeiro e aqui eu trabalho o segundo ponto alto. E agora, um ponto alto somente, porque eu já tenho os 3. Tá vendo, gente? Então, para cada gomo com 3 da carreira anterior, nesta carreira, o próximo recebe o aumento. Tudo bem? É só isso. Bom, aí assim, nós vamos fazer aumentos até que nós tenhamos, assim, no máximo, tá? Não dá para aumentar mais do que isso. Então, nós vamos aumentar até que todos os gomos que tinham 2 pontos passem a ter 3. Nenhum gomo ficará com 2. Todos ficarão com 3. Então, eu transformo o que era 2 por 2 em 3 por 3. Com isso, eu abro um pouco esse meu leque, né, de carreiras e de pontos desta etapa da execução. Bom, eu vou executar aqui os gomos com esta estrutura de aumento, por uma quantidade de carreiras que me permita alcançar o ombro sem recobri-lo, porque não é o bastante para recobrir. Se nós quiséssemos recobrir o ombro, nós precisaríamos de mais aumentos ainda, mas não é o intuito. Então, eu vou aqui continuar a minha execução e ao final dela, eu volto aqui. Claro que para te mostrar o resultado, mas também para nós falarmos do acabamento desta abertura que nós deixamos para os olhos e para o nariz. Então, eu vou fazer esta etapa e depois eu volto aqui para falar desta parte aqui. Agora a gente vai falar então desta abertura que vai receber um acabamento, tá ok? Então, funciona assim. Eu já tô com um ponto na agulha. E nós vamos pegar um dos lados, você pode escolher qualquer um. Eu vou pegar aqui, ó, parte de baixo, qualquer ponto. Não tem problema qual ponto que você escolha. Então, eu vou pegar aqui. Tô passando aqui minha agulha. Só abrir bem. Ok, passei lá, tá? E eu vou colocar o ponto preso. Então, aqui eu vou prender o ponto, tá lá. Bom, para iniciar, vamos trazer aqui um pouquinho mais. Para iniciar, nós vamos trabalhar esta parte da execução em meio pontos e pontos altos. Então, eu vou precisar de 1 e 2 pontos para dar a altura da execução que vai ser trabalhada. Eu vou laçar e para cada ponto que você tiver à sua frente, independente de onde você tenha iniciado a execução, você vai trabalhar um meio ponto. Só que aqui o meu escapuliu, então eu tô pegando de novo
Ok. Novamente eu laço, próximo ponto, e aqui eu faço o meu meio ponto. E eu laço, próximo ponto, e eu trabalho meio ponto. Tudo bem? Bom, uma vez que você tenha chegado próximo à extremidade, então veja, você tem aqui um L. Tudo bem? Nós vamos trabalhar com o ponto alto, porque nós vamos criar uma virada arredondada. Então, assim, você vai precisar deixar 3 pontos de espaçamento. Veja, 1, 2 e 3 pontos. E aqui também, 1, 2 e 3. Então, é o que seria a altura do ponto alto. Você vai laçar e você vai passar a agulha exatamente no ponto central dessa virada. Então, passo eu aqui. Puxo a laçada e eu vou trabalhar o meu primeiro ponto alto. Novamente, eu laço no mesmo lugar, eu vou trabalhar ponto alto. Então, já fizemos 2. Novamente, aqui você acompanha o terceiro. Novamente, você acompanha o quarto. E mais uma vez, você acompanha o quinto ponto alto. Tudo bem? Nós não vamos prender aqui na lateral, porque nós vamos trabalhar o meio ponto. Para cada carreira que você tiver aqui na lateral, porque aqui você não tem um ponto como nós tínhamos aqui. Aqui eu estava na mesma direção, então era pontos que eu estava usando. Aqui eu estou em carreiras, veja, ó, uma carreira, outra carreira, percebe? Então, para cada carreira, como eu trabalhei aqui pontos altos, eu vou fazer 2 meio pontos para cada carreira. Então, aqui eu laço e eu vou passar ao redor da primeira carreira. Somente na primeira você fará somente um meio ponto, porque assim você vai ajustar com o ponto alto da virada, tá bom? Novamente, você laça, já no próximo espaço você pode trabalhar 2 meio pontos. Sempre interessante lembrar que nesta parte aqui é legal que você dê uma certa enrijecida no seu ponto, porque aqui não é para sofrer muita deformidade, tá bom? Então, se você puder segurar um pouquinho mais firme aí seu fio, segure, porque vai te trazer um resultado mais legal. Bom, uma vez que você tenha feito todo o contorno desta forma, aí sim nós vamos trabalhar o final da execução, aonde nós faremos o acabamento desta parte. Mas neste momento, até vou alargar para tentar te mostrar mais de longe. Deixa eu ver aqui, ó. Neste momento, nós estamos transformando essa parte, né, com os pontos altos na virada. Lembrando que esta parte é esta aqui, ó. Tá vendo? É um L. Tá? Você vai simplesmente criar esse contorno mais delicado, tá bom? Vamos trabalhar esse contorno inteiro, então, desta forma, e depois nós voltamos para continuar. Ao chegar no final, então, da carreira, você vai localizar aquele seu primeiro meio ponto e nele você vai passar a agulha e vai arrematar com um ponto baixíssimo. Fará uma e fará 2 correntinhas. Você trabalhará meio ponto novamente, então, sobre o mesmo ponto, eu trabalho aqui o meu meio ponto alto. Só que agora você precisa prestar atenção no seguinte item. Aqui, minha gente, aonde nós fizemos pontos altos, este ponto receberá 3 pontos altos e este ponto, que será o seu último ponto alto, receberá mais 3 pontos altos. Então, novamente, você vai arredondar. Para isso, você precisa deixar do ponto, ou melhor, do meio ponto executado até o primeiro ponto alto, o espaço referente à altura de um ponto alto. Então, 3 pontinhos de espaçamento é o que você precisará ter. Então, você vai laçar e neste ponto você trabalhará 3 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Você localizará o meio deste leque
passará a agulha e fará um ponto baixo, simplesmente para prender estes pontos altos e eles não ficarem dançando na execução. Lace e no último ponto alto que você fez, você vai trabalhar novamente 3 pontos altos. Você vê o primeiro, você vê o segundo e agora você vê o terceiro. Novamente, dando o espaçamento, então você deixará pontos para esta altura, você já laça e continua trabalhando meio pontos. Então, mais uma vez, nós vamos realizar esta carreira e se você aí entender interessante ainda arredondar mais, basta repetir a carreira. Mas assim, aqui para mim, assim já é o bastante. Se acontecer aí de você querer fechar mais a abertura fazendo este arredondamento, é só repetir a carreira trabalhando com os pontos altos novamente nas bordas, né? Aonde eram os L's, ok? Bom, minha gente, vou trabalhar aqui então esta minha carreira inteira e assim que eu tiver com ela pronta, eu volto aqui para te mostrar o resultado final da execução. Então tá, olha só, aqui eu venho já com todo o contorno executado. Deixa eu pôr a mão assim por dentro, ó, para eu poder te mostrar, porque fica melhor. Ó, tá vendo? Aí é aquilo, se você quiser fazer mais carreiras e deixar aqui mais fechado, tudo bem, não tem problema. É que aqui, para o meu formato já foi o bastante. Além disso, aqui embaixo você já sabe, né? Você pode fazer a quantidade de carreiras que desejar, desde que você respeite aquele espaço onde alcança o ombro, porque a abertura, no meu caso aqui, eu tenho no máximo isso, ó, sem esticar, tá bom? É isso daqui que eu obtive. Agora, se eu estico, inclusive aqui não vai caber, mas olha, se eu estico, ela abre bem. Mas a intenção não é deixar esgaçada, é deixar que fique ao natural, tá bom? Pessoal, é isso. Mais uma vez agradecendo a sua paciência, a sua audiência e contando com vocês em nossas próximas execuções. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal e até a próxima.